Amigos queridos, neste momento feliz de nossas vidas, busquemos Jesus, busquemos os seus ensinamentos, sem os quais nada seremos, sem os quais estaremos na cegueira do Espírito. Reunidos em seu nome, Senhor Jesus, pedimos humildemente amparo e proteção a todos, irmãos em humanidade, para que o seu desvelo e sua misericórdia permaneçam socorrendo a todos nós. Aqui estamos, Senhor, confiantes, para seguirmos dia após dia, cada vez mais, as sábias lições do seu Evangelho de amor. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no bem constante. Ensina-nos, Senhor, a sermos espíritos corajosos, resolutos, para darmos cumprimento aos deveres íntimos que trouxemos conosco. E permita que neste dia os amigos espirituais e benevolentes, responsáveis por este Evangelho, possam estar conosco uma vez mais, conduzindo os nossos pensamentos e alentando os nossos sentimentos de esperança e bom ânimo. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós estamos nessa reflexão quanto à obediência e resignação. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de sua época. Nós estamos querendo mergulhar hoje um pouco mais na indiferença, né? O que é essa indiferença moral? Então, o conhecimento, ele tem a finalidade útil de conduzir o espírito moralmente, porque é através do que eu conheço que eu me liberto das falsas interpretações sobre o mundo, sobre a vida e sobre mim mesmo. Então o conhecimento chega para iluminar a razão, e a razão iluminada, o pensamento é nobre, e sendo os pensamentos nobres, as nossas ações seguem nessa direção. Então, eu vou trazer aqui uma lição do Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. É uma lição forte, bastante assertiva, onde Caibar afirma mesmo a diferença entre resignação e indiferença, porque muitos de nós podemos achar que o nosso estado íntimo é de resignação, e nós vamos ver que é de indiferença moral. Olha que interessante,
Porque às vezes as pessoas muito apassivadas, como temos dito, aquilo não é resignação. A resignação é uma atividade intensa, pacificada, né? De concordância com o quê? Com a justiça divina. Porque do que nos rebelamos? Da consequência dos nossos atos. É isso que nos causa revolta muitas vezes. Então, o espírito que não entende a justiça divina em si, porque pode entender genericamente, não entende a justiça divina em si, ele tem maior dificuldade de entrar num quadro de aceitação com a razão e de aceitação com o sentimento, que é a resignação. Então, Caibar trouxe essa lição para a gente reafirmar e distinguir uma coisa da outra. Resignação e indiferença. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todo o processo da aceitação e da resignação, como a gente tem dito todos os dias, tem como parâmetro a justiça divina. Então, os que têm sede de justiça, não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, serão fartos, serão saciados nas suas buscas. Bem-aventurados os que se revoltam contra a injustiça. Porque não é para a injustiça do mundo, a gravidade do que estamos vendo, né? É natural uma certa indignação. É natural uma certa indignação. Mas são resignados e calmos. Ficam indignados com os desatinos da humanidade, mas de forma resignada e calma, porque entende o processo da evolução do espírito. A evolução não dando saltos é um processo que a humanidade está passando coletivamente. E aí ele diz: ai dos indiferentes, ai dos acomodatícios, dos covardes, dos servis que em proveito próprio aplaudem a injustiça. Porque raríssimos são aqueles indignados verdadeiramente e pacificados. A grande maioria de nós estamos fomentando aquela situação na acomodação, que é uma indiferença, na covardia, que é uma indiferença, em proveito próprio, porque de alguma forma ele tem ganhos secundários com aquela situação. Olha que sério! E por isso ele fica na posição acomodatícia da grande multidão dos indiferentes morais na Terra. Por isso que o Evangelho mostra isso para nós. A resignação é a conformidade ativa nos inevitáveis acontecimentos da vida. Você se aceitar, se conformar, não é você se acomodar, né? Se conforma, começa a aceitar, porque quando a gente tem uma perda grande afetiva, o desencarne de alguém, a gente deseja para aquela pessoa uma conformação, um conforto através da conformação. Mas como que o espírito, diante de uma perda de um ente querido, de uma situação grave, ele consegue se conformar? Porque a consolação da doutrina espírita vem do esclarecimento. Então, este será consolado pelo entendimento da verdade. Então, por isso que há muita diferença entre resignação e a indiferença. A resignação é a conformidade ativa aos inevitáveis acontecimentos da vida. Ele está ali elaborando com a sua questão existencial, com os fatos adversos do seu caminho, com as duras provas a que tem que testemunhar. E todo esse estado é um estado ativo aos acontecimentos da vida. Agora, a indiferença, ela não é ativa,
A indiferença é a submissão passiva às injustiças deprimentes. Outro dia, ouvindo uma fala do Divaldo, ele fazendo alusão a esse painel que estamos vendo no mundo em que vivemos, das grandes aberrações, transgressões, aviltamentos morais, que é fruto da indiferença moral, ele disse assim: o que nos assusta é o silêncio dos cristãos. Que, entre aspas, estão na indiferença porque estão submetidos passivamente às injustiças deprimentes do mundo, se acomodaram. Então, a resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. O espírito é motivado, o espírito resignado, ele é motivado a dar a sua contribuição. Embora internamente ele seja manso e calmo, um espírito sem tormentos, os tormentos já foram resolvidos, os conflitos já estão em vias de resolução. Então, o espírito que ele, seu pensamento perante a sua consciência estão retamente alinhados no bem. Isso que traz calma ao espírito. Mas a resignação é operosa, ela é ativa porque ela é sentimento. Consentimento do sentimento. Se eu estou consentindo com o meu sentimento, o sentimento está vivo, ativo, trabalhando com amor, em favor dos outros, né? Porque é em favor dos outros que nós vamos multiplicar o mínimo dos talentos recebidos. Então, agora, a resignação é cheia de amor, sentimentos nobres, e a indiferença nulifica o amor, neutraliza, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral. Essa é a indiferença. A indiferença, em diferentes graus, vamos dizer, de manifestação, é um estado de crueldade. Então, o resignado é santo, porque a resignação nasce da paciência. E a paciência é filha dileta da caridade. O indiferente é um anormal. Ele está fora do contexto da verdade. Tem cérebro e não pensa. A razão não está iluminada pela verdade. Tem coração e não sente, porque os sentimentos estão enclausurados pelas sensações corrompidas. Então, tem alma e não ama. É uma nulidade. É uma nulidade na Terra, né? O resignado não aparenta sofrimento porque conhece a lei de Deus e a ela se submete com humildade. O espírito bem sereno porque está mesmo tudo certo, mas ele não está apassivado diante da dor. Ele está ativo na transformação da dor em experiências evolutivas. O indiferente também não mostra sentir a dor. Então, por isso que pode confundir indiferença com resignação. Você pode, essa pessoa é tão resignada, se a gente analisar, ela é só indiferente. Então, o indiferente também não mostra a dor, mas orgulhoso e alheio aos ditames divinos, repele de si a ideia de sofrimento, ele foge do sofrimento. Está sempre na paralela da via principal da sua reencarnação. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar profundamente em nós. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar.
Mas aos olhos do mundo, as duas situações podem nos confundir. A resignação é a coragem da virtude. O espírito está na demonstração da fé operosa. A indiferença é covardia da paixão vil. Ele se entrega passivamente e parece que está resignado, mas no fundo está apenas acomodado porque a situação lhe traz ainda prazeres mórbidos. Então, aquela resignação dignifica, enaltece e santifica. A indiferença deprime, desmoraliza, deprava e mata. Vocês dizem que o Caibar não poupou palavras para dizer para nós que a indiferença é tão corrompida que nos desmoraliza, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos da justiça divina, que todas as vezes que há uma rebelação da nossa parte, nós estamos dizendo que nada sabemos sobre a justiça divina em nós. E termina dizendo: bem-aventurados os que não se submetem às injustiças da terra, nem pactuam com os opressores, os vis turibulários das altas posições. Amigos, é um fio de cabelo para nós passarmos de um lado de acomodação e fuga das lutas íntimas e para o outro lado uma aceitação operosa que nos dignifica e que seja uma benevolência em benefício do outro. Porque nós temos tudo para sermos benevolentes, mas podemos não ser e cairmos na indiferença. Nós vamos voltar àquela frase que nós falamos ontem, do capítulo 13, do item 17, a piedade. Quando esse espírito, Michael ou Miguel de Bordeaux, nos esclarece que nós devemos temer ser indiferentes. Ele diz: temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. Então, de uma maneira geral, quando nós nos percebemos indiferentes, num mundo tecnológico como esse que nós estamos vivendo, quantas vezes nós somos indiferentes às pessoas que estão ao nosso redor, porque estamos com o celular na mão, respondendo uma mensagem, vendo um vídeo, intertidos, distraídos com uma situação, enquanto dentro de casa a esposa, o marido, o filho, o amigo nos aguarda. E a gente diz assim: espera um minutinho. Então, esse avançar tecnológico, que é uma bênção para todos nós, pode nos viciar ainda mais a esse estado íntimo de indiferença. Porque nós estamos verdadeiramente envoltos numa situação que todo o tempo todo, nos retira da realidade. E muitas vezes nós temos tarefas na nossa vida
que exige de nós muita concentração. E às vezes a gente diz assim, não, eu não posso fazer tal coisa, ou me envolver com tal coisa, ou atender tal pessoa, ou fazer tal movimento, porque estou compenetrada naquilo que eu tenho que realizar. Mas isso, definitivamente, esse desculpismo, cada vez está mais difícil de nós sustentarmos. Por quê? Toda hora a gente se distrai com as questões tecnológicas. Todo o tempo todo. Todo tempo alguém fala alguma coisa que toca os nossos interesses, nós paramos aquilo que nós estamos fazendo ou pensando e imediatamente mergulhamos naquela direção. Porque aquilo é do nosso interesse. Mesmo que esse interesse não seja o interesse do espírito, mas é o interesse momentâneo daquilo que nós estamos envolvidos. Então, nós vamos precisar desenvolver um estado permanente de vigilância para entender aqueles momentos que nós somos convidados a servir aqueles que requerem a nossa atenção. E uma coisa importante que todos nós sabemos, quando a gente estuda a física, que é difícil a gente sair da inércia, porque é necessário uma força. E essa força no espírito chama vontade. Portanto, quando uma pessoa chega e não nos é uma pessoa muito agradável, e não é alguém que o nosso coração já envolve nos nossos sentimentos, é difícil nós abandonarmos aquele ambiente de indiferença para interagir com aquele que não nos é agradável. Porque nós vivemos uma apologia ao prazer. É difícil para nós suportarmos com alegria e bom ânimo os momentos desagradáveis que nos chegam, nos convidando a sair desse estado íntimo de um aparente prazer. Então, quando nós já temos um sentimento muito desenvolvido para alguém e aquele alguém nos chama, imediatamente nós vamos. Por quê? Atendemos a um prazer íntimo. Mas isso pode não significar para nós sair da indiferença. Então, nesse momento da humanidade, é necessário que a gente estabeleça um padrão íntimo de verdadeiramente atender ao chamado que nos chega naquela hora. E compreendermos que podemos sim interromper aquilo que nós estamos fazendo para auxiliar aquele que nos chega, que não nos causa, no primeiro momento, um estado íntimo de conforto, de alegria, de prazer. Porque se nós não atendermos aquele que nos chega, que está requisitando que possamos desenvolver o que a gente ainda não tem, nós seremos roubados, vamos dizer assim, por situações, por quirelas que vão aparecer 1 minuto depois, 5 minutos depois, que vão roubar a nossa atenção e nós vamos nos dedicar, porque aquilo nos agrada. Então, estabelecer
esse estado de vigilância vai nos auxiliar profundamente. Porque quando esse espírito diz que a tranquilidade ou o prazer é comprado a preço de uma indiferença, eu não quero me envolver com isso, não tem a ver comigo. Isso não é da minha área. Quantas vezes a gente diz assim, uma pessoa vem perguntar uma coisa pra gente, quem gosta do conhecimento, né? Está sempre alimentando o campo mental. Olha que coisa importante para nós. Quem gosta do conhecimento, sempre a gente quer saber. É ou não é? Sempre a gente quer saber. A gente quer saber sobre isso, a gente quer saber daquilo, quer saber daquela outra coisa. A gente se interessa por tudo. Se alguém fala uma novidade, a gente para prestar atenção, porque aquilo nos enriquece, aquilo é interessante. Então, nós nos interessamos sim por coisas que não são da nossa área. É ou não é, amigos? Nós nos interessamos sim e nos felicitamos em aprender. Mas aí chega uma pessoa necessitada e aí o que a gente diz? Não, isso não é da minha área. Uma pessoa está lá consertando um computador, né? E ele é especialista num software X. Aí chega alguém com uma dúvida tão bobinha, ou com uma coisa que ele, para poder realmente auxiliar, ele tem que se desprender de si mesmo. Aí o que ele fala? Não, eu não entendo isso aí. Procura fulano, não sei, isso aí não é a minha área. Quando a gente diz, isso não é a minha área, o que nós estamos querendo dizer? De verdade. De verdade. Nós não estamos aqui pregando irresponsabilidades, né? De maneira nenhuma. Então, chega uma pessoa, um engenheiro, tem uma ponte lá caída, aí eu não entendo nada de matemática, alguém me pergunta, eu quero dar de demonstrar um conhecimento que não tenho, dou um palpite errado. Não é disso que nós estamos falando, né, gente? Não é disso que nós estamos falando. De irresponsabilidades. Mas nós estamos falando, alguém chega e nos traz um assunto que não temos expertise, mas nós temos, amigos, vamos ser bem francos, tudo com muita responsabilidade com o que eu vou falar. Quantas vezes a gente não sabe nada sobre uma coisa, alguém chega necessitado, a gente se disponibiliza a fazer alguma coisa e os amigos espirituais nos intuem. Por quê? Bom ânimo. Por quê? Simplesmente boa vontade, com responsabilidade. Mas ter aquele movimento, olha, não é a minha área, eu não sei nada sobre isso, mas fala para mim, vamos ver se a gente pensa junto. Eu sei tanto quanto você sobre isso, mas vamos pensar junto. E não simplesmente descartar. A importância que nós temos quando alguém nos procura. Porque se alguém olhou para nós e nos buscou, ele veio buscar alguma coisa que nós temos para dar. E é necessário que nós façamos esse movimento de entregar. Você veio buscar, então você vai levar. Eu vou desempacotar. E eu não vou dizer não, porque senão são 2 pesos e 2 medidas. Para tal coisa eu falo isso, para tal outra coisa eu falo aquilo, né? Que é o vício da intelectualidade. Eu quero saber de tudo, sobre todas as coisas, mas não é sempre ou é quase nunca
que eu estou disponível para ajudar, para cooperar de maneira imprevista, na hora que a questão nos chega. Então, só para complementar com uma frase do texto Religião dos Espíritos, capítulo 5, intitulado Beneficência Esquecida, ele diz assim: dá, olha o verbo, doa. Ele diz: dá, porém de ti mesmo aos semelhantes, com bondade e serviço prestado, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e de desculpa, entendimento e carinho, doa, né? Porque se a gente não sabe nada, por um segundo a gente pode saber tudo, porque vamos ficar amparados pela boa vontade de auxiliar, sempre com responsabilidade. Então vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta manhã gloriosa das nossas vidas, queremos compreender mais e mais que tudo aquilo que estamos aprendendo, que a humanidade como um todo nos oferece para nos enriquecer no pensamento, para nos tornarmos conhecedores cada vez mais de tudo aquilo que a nossa mente comporta, que nós possamos nos tornar fiéis servidores, disponibilizando do que temos de melhor, para socorrer e amparar nossos irmãos que nos buscam, que possamos, Senhor, nos envolvermos nesta hora com a força do amor que move os mundos, que faz com que as estrelas, os planetas, as humanidades existam. Que sejamos esses espíritos dispostos a aprender para servir, para que nossos corações não fiquem enrijecidos pelas vãs filosofias, contaminados por aquilo que já não pertence ao nosso momento evolutivo. Que nesta manhã gloriosa das nossas vidas, sejamos aqueles espíritos prontos para servir a todos que nos chegam. Fortalece-nos, ampara-nos, para que sejamos espíritos mais lúcidos. Visita, Senhor, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles possam receber nesta hora o que recebemos nesse instante, das vibrações mais amorosas desses espíritos que nos buscam para nos socorrer, com misericórdia, com alegria, com esperança. Obrigado, Senhor, pelas mínimas tarefas que o Senhor nos confiou. Que nós possamos ser espíritos operosos no bem, estendendo o nosso olhar
para todos que nos buscam, servindo e amando. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.